Fala, estudantes, tudo bem? Belezinha? Bom, a nossa aula de hoje é sobre resolução de exercício, então a gente vai trabalhar um pouco com exercícios, né? E vai ser muito divertido. Vamos lá. Vamos lá. Share screen. Tarará. Bom, essa é a apostila do cursinho comunitário, né? Essa é a nossa apostila e não sei o quê, tá? Então, vamos lá. Eu estava pesquisando sobre multiplicidade de raiz que eu não lembrava o que que era, mas aí eu lembrei a ideia, então tá tudo bem. Bom, vamos lá. Questão 1. Resolver as equações no conjunto dos reais, ou seja, equações reais, utilizando a fórmula resolutiva, certo? Então, nós vamos aqui, ó, essa equação, x2 é igual a 2x. X ao quadrado é igual a 2x. Então, vamos lá. Espera aí, o que aconteceu? Whiteboard, parará. Tá bom. Vamos lá. x2 é igual a 2x. Portanto, 3 pontinhos, né? x2 menos 2x é igual a 0. Portanto, x, entre parênteses, x menos 2 é igual a 0. Bom, quando a gente chega nesse ponto, vamos fazer algumas colocações. A primeira coisa, quando a gente olha aqui, ó, a gente percebe que é uma equação de segundo grau do tipo incompleta. Professor, o que é o tipo incompleto? O tipo incompleto é quando está faltando um dos termos, B ou C. O A não pode, certo? O A é sempre diferente de zero, né? O A é sempre diferente de zero. Porque senão não é nenhuma equação de segundo grau. Porque é 0x², certo? Então, para ser uma equação de segundo grau, precisa que o A seja diferente de zero. Tudo bem? Só que tem o seguinte, aqui está faltando a variável C. Ou seja, a variável, a gente chama de variável termo independente, né? Mas C é igual a zero. Então, quando C é igual a zero, a gente pode partir para uma resolução que não seja aplicar a fórmula da resolutiva da equação de segundo grau diretamente. Tem um outro caminho, é o caminho da fatoração. Então, quando for uma equação incompleta, de segundo grau, você pode usar a fatoração para resolver ela, o que vai simplificar em muitos dos casos. Eu acabei de simplificar essa expressão aqui, e eu obtive essa aqui, ó. Eu tive um produto de dois termos. Professor, quais são esses termos? O termo x e o termo x menos 2. São os dois termos. Certo? Aí vem a pergunta. Eu quero que vocês entendam isso. Quando eu tenho esse produto, para que esse produto de dois termos, né, esse termo e esse, para que esse produto dê zero, é necessário que ou o x seja zero, ou o x menos 2 seja zero, ou ambos. Certo? Então, ou o x tem que ser zero, ou o x menos 2 tem que ser zero, ou ambos tem que ser zero. Tudo bem? Então, o que eu faço? Eu faço o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. X é igual a zero, ou x menos 2 é igual a zero. X é igual a zero já é uma resposta. X menos 2 é igual a zero, portanto, x é igual a 2. Aí você vem e faz o seguinte, ó. Conjunto solução, abre colchetes, 0 e 2. Essa é a sua resposta, certo? Tranquilo? Professor, vamos pegar a ideia de novo. Eu peguei uma equação de segundo grau incompleta, eu isolei tudo num canto, eu fatorei com a ideia de
fator comum em evidência. Eu coloquei o x em evidência, que é um termo comum, tanto para o x quadrado quanto para o menos 2x, eu pus em evidência. Achei isso aqui. Aí o que eu fiz? Eu igualei x a zero, eu igualei x menos 2 a zero e encontrei as respostas. Ou seja, o x pode ser igual a zero ou o x pode ser 2. Certo? Se eu colocar x igual a 2, professor, me explica esse negócio. Se o x é igual a zero, olha o que vai acontecer. Eu sei que x menos 2 é igual a zero. Se x é igual a zero, vai ficar o quê? 0 vezes menos 2, que vai dar 0. Ou seja, 0 é igual a zero, então é verdade. Se eu substituir x igual a zero, eu vou obter que x menos 2 é igual a zero. Tudo bem? Se x é igual a 2, eu vou obter que x menos 2 é igual a zero. 2 vezes 0 é igual a zero. Portanto, 0 é igual a zero. Certo? Isso aqui é uma verdade. Tá bom? Então, tanto x igual a zero torna essa expressão nula, quanto x igual a 2 torna essa expressão nula. Lembra que eu tinha dito que uma raiz é um termo que você coloca na expressão e torna a expressão nula? Então perceba, se eu colocar x igual a zero, eu torno a expressão nula. Se eu colocar x igual a 2, eu torno a expressão nula. Logo, x igual a zero e x igual a 2 são raízes da equação. Certo? Certo? Vamos resolver de uma outra forma aqui. Ó. X ao quadrado menos 2x é igual a zero. Professor, eu quero resolver utilizando a fórmula resolutiva. Eu me sinto mais seguro assim, por enquanto. Eu me sinto mais seguro em resolver com a fórmula resolutiva. O que você faz? O A é igual a 1, o B é igual a menos 2 e o C é igual a zero. Certo? Ou seja, delta é menos 2 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso aqui vai dar menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 vezes 0 dá 0, então vai ficar delta igual a 4. X vai ser igual a menos o menos 2, mais ou menos raiz de 4, dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a menos 2 mais o menos 2 sobre 2. Isso aqui vai dar menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Menos 2 mais 2, que dá 0 sobre 2, que dá 0. Tá certo? Não, peraí, calma. É menos o menos 2, tá vendo? Aqui é mais, ó. Então aqui fica positivo. Então aqui fica positivo também. Pronto. Agora sim, ó. X é igual a 2, x é igual a 0. Professor, não entendi esse passo que você fez aí. 2 menos com menos dá mais. 2 mais 2 vai dar 4. 4 sobre 2 dá 2. 2 menos 2 dá 0. 0 sobre 2 dá 0. Ponto. Acabou. Certo? Então essa é a letra A. Vamos apagar tudo aqui. Ó. Se você não entendeu, dá uma voltinha no vídeo e você vai entender com certeza. Belezinha? Agora vamos lá. Vamos voltar aquele... Vamos voltar. Ó. Então, vamos ver as questões que tem. Ó, a letra B. Ó. 2x² menos 18 é igual a 0. Vamos lá. New share. Whiteboard. 2x² menos 18 é igual a 0. Tá bom. Vamos lá. 2x² menos 18 é igual a 0. Certo? Correto? O que nós vamos ter aqui?
Bom, basicamente, a gente vai ter o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos dividir por 2 todo mundo aqui, ó. Professor, o que você está fazendo? Uma simplificação da expressão. Ficou horrível aqui, ó. Eu estou fazendo uma simplificação da expressão. Certo? Isso aqui vai dar, portanto. Espera aí. Aconteceu alguma coisa aqui. Whiteboard. Pronto, achei. Tá. Portanto, isso aqui vai dar x² menos 9 é igual a zero. Essa equação é uma equação do tipo incompleta também. Só que tem uma característica aqui. Que o que falta é o termo b. Ou seja, a é igual a 1, b é igual a zero e c é igual a menos 9. Certo? Quando é uma equação do tipo incompleta, o estudante pode fatorar. O aprendiz pode fatorar. Então, você, aprendiz, você pode fatorar. Eu também sou um aprendiz, todos somos aprendizes, mas é uma frase, uma palavra só. Estudante. Bom, você pode fatorar, né? E o que você vai fazer? Isso aqui, ó, é uma diferença de quadrados. É x² menos 3 ao quadrado, que vai dar x menos 3, x mais 3, que vai ser igual a zero. Lembra que eu disse? Quando eu tenho o produto de dois termos, tenho dois termos multiplicados iguais a zero. Ou um termo é igual a zero, ou outro termo é igual a zero, ou ambos são iguais a zero. Para garantir, eu igualo cada termo a zero. Então eu faço este termo igual a zero e este termo igual a zero. Então vai ficar o seguinte, ó. X mais 3, x menos 3 igual a zero. Portanto, x vai ser igual a menos 3 ou x vai ser igual a mais 3. Eu também posso fazer o seguinte, ó. X é igual a mais ou menos 3. É uma outra forma de você representar a mesma coisa. Você pode representar assim ou pode representar assim. Tá? Professor, eu posso aplicar a forma resolutiva da equação de segundo grau? Pode. Vamos fazer aqui, ó. X² menos 9 igual a zero. Delta vai ser igual a b². Quanto que é b mesmo? Zero. 0² menos 4 vezes a vezes c. Menos com menos dá mais. 4 vezes 9, 36. X vai ser igual a 0 mais ou menos 6 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a mais ou menos 3. Certo? X será igual a mais ou menos 3. Portanto, x vai ser igual a mais ou menos 3. É a mesma resposta que a gente já adquiriu anteriormente, né? Ó. Certo? Aí você vai lá, conjunto solução, mais ou menos 3. Ou posso escrever assim também, ó, mas é perca de tempo. 3 e menos 3. Certo? É a mesma coisa. Aqui é uma notação maior, então a gente, em conjuntos, a nossa ideia é enxutar a notação. Quanto mais enxuta, quanto mais precisa for a notação, melhor para a gente. A matemática, em geral, é assim. É uma ciência concisa. É uma ciência que gosta de coisas eficientes, entendeu? Por isso que as pessoas aplicam a matemática na indústria, em processos, teoria das filas, por exemplo, ou, por um exemplo, tem uma linha de produção, você quer optimizar, ou seja, você quer fazer o máximo rendimento daquela linha de produção, como você faz? Você quer contratar um funcionário, qual é a idade que ele vai ter o máximo rendimento?
esse tipo de coisa. Tem funções que você determina o tempo de evolução de um funcionário, como que ele vai melhorando com o tempo, chega uma hora que ele para de melhorar, você demite e contrata outro. A gente não faz assim, né? Porque tem as legislações, graças a Deus, que protegem de alguma forma o funcionário, né? Mas tem todo um estudo matemático sobre isso, sobre rendimento do funcionário e tal, certo? Vamos para a próxima. Vamos apagar tudo primeiro, né? Tcharam! Tcharam! Se fosse o quadro negro assim, ia ser bom, hein? Quadro verde, né? Um quadro negro, né? New share. Screen. Aqui. Vamos fazer umas questões aqui, ó. Ó, a C é fácil, vamos fazer ela rapidinho, né? Vamos lá. X menos 4, x mais 8. X menos 4, x mais 8. Guardou? X menos 4, x mais 8, igual a zero. Portanto, x menos 4 é igual a zero, ou x mais 8 é igual a zero. Nossa, professor, seu 8 ficou horrível. Pois é. Estava. Vamos ver se vai ficar melhor. Pronto. Belezinha? X é igual a 4 ou x é igual a menos 8. Pronto. Então, o conjunto de solução, 4 e menos 8. Certo? Professor, como é que eu resolvo essa expressão usando Bhaskara? Você faz a distributiva aqui. A gente chama de forma de Bhaskara, né? Mas está errado, né? A gente faz a distributiva, acha a equação de segundo grau e aplica a forma resolutiva da equação de segundo grau e resolve. Certo? Vamos para a próxima. Essa aqui é boa, hein? Deixa eu ver quantas questões tem. Tem umas questões bem legaisinhas aqui para a gente resolver depois. São questões boas, hein? Vamos lá. X quadrado menos 6x menos 16. Essa aqui eu quero que vocês façam, porque é só aplicação da fórmula. Essa aqui também é só aplicação da fórmula. Essa aqui é a aplicação da fórmula. Essa aqui é a aplicação da fórmula. Aplicação da fórmula. Aplicação da fórmula. Essa aqui já tem que ter uma malandragenzinha, então eu vou fazer com vocês. Eu vou fazer essa, a letra E, a letra I e a letra J. Então vamos lá, letra E. 6x, 9x2 mais 1. Vamos lá. Certo? 6x mais 9x2 mais 1. Portanto, 9x2 mais 6x mais 1 é igual a zero. Eu troquei de ordem os termos. Professor, tem algum problema em trocar de ordem os termos? Não, porque a soma ela é comutativa, né? Se você trocar os termos, não vai alterar a soma, né? Vamos lá. O A aqui é 9, o B aqui é 6 e o C aqui é 1. Delta. Isso aqui vai dar 36, que é 6 ao quadrado, menos 4 vezes 9 vezes 1. 4 vezes 9 dá 36. 36 menos 36 é igual a zero. Opa! Delta igual a zero. Professor, o que significa isso? Você lembra da aulinha que eu dei? Passada? Se delta é igual a zero, logo é um quadrado perfeito? Ou seja, são duas raízes iguais. Então vamos ver quais são essas raízes? X é igual a menos 6 mais ou menos zero dividido por
2 vezes 9. Deixa eu ver se está certo. É isso mesmo. Vai ficar menos 6 sobre 18. Isso aqui vai dar menos 1/3. Pronto. São duas raízes de valor menos 1/3. Professor, o que significa isso? Se eu pegar menos 1/3 e colocar aqui na expressão, nos valores de x, certo? Eu vou ver que vai zerar a expressão todinha. Então vamos fazer esse teste. Ó, 9x2 mais 6x mais 1. Certo? Vamos lá. Eu sei que a raiz x1, 2 é menos 1/3. Então vamos fazer o teste. Olha que legal. Ó. 9 vezes menos 1/3 ao quadrado mais 6 vezes menos 1/3 mais 1 é igual a 0. Portanto, 9 vezes 1/9 mais 6 vezes menos 1/3 mais 1 é igual a 0. Corta aqui. 1 mais 1 menos. Aqui vai dar 6 com 3 com 6 aqui sobra 2, fica 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2, igual a 0. Portanto, 2 menos 2 é igual a 0. Certo? Então perceba, a expressão grandona, quando eu substituir o x igual a menos 1/3, deu 0, tá vendo? Ó, eu vi que esse cara, essa expressão aqui, ela é igual a 0. Acabei de provar. Se o x for menos 1/3. Então, menos 1/3 é raiz. Tá certo? Aí você fala assim, professor, como que eu fatoro? Tem como eu fatorar? Porque é um quadrado perfeito, certo? Tem como fatorar? Tem. Vamos fazer aqui, ó. 9x2 mais 6x mais 1. Perceba o que o mestre vai fazer, ó. O que o professor vai fazer. Para quem não sabe, professor vem do latim, significa aquele que traz o conhecimento. Então, chega assim, professor, os seus professores, né? Eles vão dar risada. Portanto, vai ficar 3x ao quadrado, certo? Mais 2 vezes 3 vezes 1x. Opa, peraí, deixa eu fazer aqui menor para dar espaço. Ó, 3x ao quadrado. 3x ao quadrado é 9x quadrado. Mais 2 vezes 3 vezes x vezes 1 mais 1 igual a 0. Certo? Olha o que eu tenho aqui, ó. O que é isso aqui? É um trinômio quadrado perfeito. Ó, isso aqui é a mesma coisa aqui. 3x mais 1 ao quadrado. Professor, desenvolve esse 3x mais 1 ao quadrado. Tá bom. 3x mais 1 vezes 3x mais 1 é 3x mais 1 ao quadrado, certo? Faz a distributiva. Vai dar 9x quadrado mais 3x mais 3x mais 1. 9x2 mais 6x mais 1. Pronto. Resolvido. Tá certo? Mais uma questão que foi feita. Pessoal, eu vou dar uma pausadinha aqui, depois a gente faz uma outra aulinha, continuando essas aulas, tem umas questões bem interessantes pra gente fazer ainda, e vocês vão adorar, tá bom? Forte abraço, obrigado por me ouvir.